Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesse período, neste ano litúrgico, meditando São Marcos. Só que nós sabemos, o Evangelho de Marcos é o menor, né? Narrado por Marcos é o menor, são só 16 capítulos. E a igreja na liturgia, até para preencher, né, coloca alguns trechos do Evangelho narrado por João. E aqui no caso nós entramos no contexto do discurso do pão da vida, né? Começa com o milagre da multiplicação dos pães, o terceiro sinal de Jesus, a narração de João, e que vai a partir daí entrar num discurso eucarístico. Enquanto que Mateus, Marcos, Lucas vão tomar esse assunto já próximo à paixão, com a instituição da Eucaristia, João, na narração do Evangelho, na sua narração, na forma como ele narra, ele coloca esse discurso do pão da vida, né, o discurso da Eucaristia já antecipadamente, né? Que a partir daqui, quando a multidão, né, vai atrás de Jesus, e Jesus dá aquele freio em cima deles, né? Vocês não vieram aqui porque viram milagres, né? Vocês estão aqui porque ficaram saciados de pão, né? Procurai o verdadeiro pão, que é o pão que desce do céu, seja ele. Mas aqui o fato, Jesus começa a operar este sinal, um sinal claro de que ele é, como constataram no final do texto, né, o verdadeiro profeta, o Messias, aquele que devia vir, fazendo este milagre, como também ocorreu na época de Moisés, ou como vimos aqui na primeira leitura com o profeta Eliseu. Deus que cuida e alimenta o seu povo. E Moisés, lá no livro do Êxodo, nós vemos o povo reclamando, murmurando, porque não tem nada para comer, começa a lembrar as cebolas do Egito. No Egito era muito melhor, pelo menos tínhamos umas cebolas, né? E aí Deus diz a Moisés o que o povo tem que fazer. Primeiro, à tarde, aparecem as cordonizes, né? Ou seja, eles terão carne. E pela manhã, logo ali naquele orvalho, irá brotar algo pequeno, mas que unindo-se vai se formar uma grande massa, que é justamente o pão. Eles não sabem nem o que é, dizem, o que é isto? Daí vem o nome maná, né? O que é isto? E ali eles têm aquele alimento diário. É um povo que está peregrinando, está no deserto, está em marcha para a terra prometida. E que Deus vai alimentando este povo. Aqui Jesus, com este milagre da multiplicação dos pães, mostra que Ele é aquele que dá o verdadeiro pão, né? O pão que vem do céu. É Ele que realiza a obra, que continua a alimentar o povo. Com este sinal mostra, realmente Deus está no meio de nós. Mostra a este povo a presença de Deus que ainda cuida deste povo, o alimentando. Mas o texto do Evangelho, ele é repleto de podemos dizer assim, de direções que poderíamos tomar, né? O fato dos próprios discípulos que estão à prova ali, uma prova de fé, né? Nas suas constatações, Filipe que diz, onde é que a gente vai comprar pão para que eles possam comer?
né? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Ou seja, são mais de 5.000 homens, então precisa de uma soma bem interessante, né, para alimentar esse povo. Os discípulos vão ainda no caminho da lógica humana, vão nos cálculos. Como é que a gente pode fazer aqui? 200 moedas não dá. Chega André, traz uma criança, que essa criança guardou 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos. Não se sabe o motivo, né, dessa criança guardar, talvez, né, querendo ali, né, aproveitar e vender, né, com um preço mais, né, mais em conta. E que André vai para, tem uma criança aqui, tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso, né, para tanta gente? Ainda no caminho do cálculo, da lógica humana. Jesus, a atitude dele é aquilo que nós vemos no Salmo 22. Né? Como o bom pastor, manda o povo se sentar. E o detalhe que o evangelista coloca é: havia muita relva naquele lugar. O bom pastor, né? O Senhor é meu bom pastor, Ele me leva a descansar em verdes prados, né? Em verdes pastagens. Ele me põe ali a descansar, a estar nesse descanso com Deus, a esperar nesse descanso se alimentar de Deus. E Jesus aqui toma os pães, dá graças, a atitude, né, que vemos na instituição da própria Eucaristia, a ação de graças, tomar este elemento e oferecer como ação de graças para que ali Deus possa realizar o milagre. A criança que traz 5 pães e 2 peixes nos mostra algo muito importante, que para Deus, que nada é impossível, não precisa de muito. Precisa apenas do meu despojamento, precisa apenas da minha confiança, do meu abandono. Ele precisa apenas do nosso pouco para que Ele possa fazer muito. Ele precisa da nossa fé, que é pouca, para que Ele possa fazer muito. E assim, ao mesmo tempo que faz esse tanto, né, Ele aumenta a nossa fé, porque a alegria foi geral, né? A alegria aqui do povo foi em dizer que este é verdadeiramente o profeta. A fé aumenta, cresce diante desse milagre, desses milagres. E a nossa fé, ela tem toda, vamos colocar assim, toda a graça de poder crescer. Tem uma tendência certa a crescer, por quê? Porque nós vemos milagres todos os dias. Todos os dias Deus nos acompanha. Todos os dias Deus está conosco. A melhor dizendo, todo instante Ele está conosco. Isso já seria o suficiente para a nossa fé aumentar. Mas a cada Eucaristia em que participo, em que vivo, em que assisto, em que me envolvo, nessa Eucaristia nós somos testemunhas de um milagre. O milagre de um pão e de um vinho, que já não é, através da ação de graças, já não é mais pão e nem vinho. Nós ali iremos constatar que aqui já não está mais um pão e um vinho, mas está o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo. A substância é transformada. Jesus vem na aparência de pão e de vinho. Esse é um milagre. É isso que mexe na nossa lógica, porque ficamos em cálculos, mas ainda tem o gosto, ainda tem isso assim, mas não é. E não é a igreja enganando, ou querendo enganar, não, tem o gosto, mas não é. Não, é a realidade, é Cristo.
o verdadeiro pão, o pão descido do céu, o verdadeiro alimento. Quantos na história da igreja, quantas vezes já não aconteceram milagres eucarísticos? O mais conhecido é o de Lanciano, na Itália, em que nesse fato aí, a dúvida partiu de um padre. Imagine só, né? Um padre que duvidou, que todos os dias estava ali na celebração eucarística, mas chegou um momento que ele entra em crise, que ele olha e diz, mas é realmente? E nessa celebração o que acontece? Acontece um milagre. O pão ali é transformado diante do padre em um pedaço de carne. E o vinho se transforma em sangue, que logo fica em 5 coagulações. Eu tive a graça, de estar lá, assim, de ver, porque ainda está lá no relicário, na igreja lá de Lanciano, e realmente é algo que você fica, porque isso foi, que eu posso aqui errar na data, no tempo, mas menos uns 400, 600 anos atrás, não sei, um bom tempo, e ainda continua lá. Isso é só um parênteses para entrarmos e voltarmos aqui a este ponto do Evangelho, de que o que nós presenciamos a cada Eucaristia é um verdadeiro milagre. Tanto que depois desse tempo todo, recentemente, quando digo recentemente, assim, no século passado, alguns cientistas foram lá fazer, a pedido, até mesmo do Papa, que fizesse uma verífica, que olhasse a realidade, o que é aquilo, o que aconteceu. E é interessante o laudo final, que o médico, o legista coloca como título, o Verbo se fez carne. Converteu os cientistas. E foram todo tipo de cientistas, tanto os que acreditam como também os que não acreditam, e constataram o fato. Isso aqui é um fenômeno. Quando não expressam a fé e não conseguem expressar a fé, utilizam essa palavra. Não, isso é um fenômeno. Mas este colocou, o que estava à frente colocou, da pesquisa, o Verbo se fez carne e disse, da carne tirada, o fragmento, foram ver que fazia parte do músculo, do coração, era parte do miocárdio, e que era de uma pessoa viva. O sangue, de tantas coisas, o que dá para lembrar, que era do tipo AB, justamente proveniente daquele povo da Judéia, Israel, onde predomina esse tipo de sangue. Era de um judeu. Então essas coisas Deus vai manifestando com o tempo para mostrar, eu estou aqui. Eu estou aqui. A partir desse texto, que estamos no capítulo 6 de João, como eu falei, vai começar o discurso do pão da vida. Jesus vai falar que Ele é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Que vai chegar ao ponto dos próprios discípulos, não os 12, mas os demais, a tomar uma decisão de dizer, essa palavra é dura demais, quem pode segui-la? E começam a abandonar Jesus. Jesus olha para os 12 e diz, vocês não querem ir também não? Como se dissesse, não vou mudar. A situação é essa. Quem quiser me seguir é assim, a situação é essa. E aí vem a resposta de Pedro, que temos como a própria resposta da igreja, que é uma resposta contínua. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? A quem seguir?
Quem é que realmente pode dar o verdadeiro alimento? Quem é que pode dar a verdadeira comida e a verdadeira bebida, senão tu, que se dá a nós? Nós podemos dizer e afirmar que nós somos a igreja do pão eucarístico. Nós somos a igreja que tem Cristo que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso não é um símbolo, isso não me representa, isso sou eu. E para que a gente possa realmente viver essa graça, vem São Paulo na segunda leitura, para que eu possa cada vez mais mergulhar nessa experiência, nesse milagre, tornar a minha vida um verdadeiro milagre de Deus, um milagre contínuo na minha vida. São Paulo vem na segunda leitura dizer uma exortação. Eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, a viver a vocação que você recebeu. E que vocação é essa? Senão a vocação à santidade. E como alimento essa vocação? Através da Eucaristia, através da vivência dos sacramentos. Então essa exortação de Paulo é para nós também hoje. Eu vos exorto que você viva, que você caminhe de acordo com o chamado que Deus te fez. Vocação é isso, é um chamado. Deus te fez um chamado a ser igreja, um chamado a caminhar com Ele, um chamado a viver, a ser íntimo dEle, através da Eucaristia. E para isso é preciso fazer, até tomar a atitude deste menino, esse despojamento do pouco que eu tenho, da minha vida, para que Ele realize o milagre. Senhor, não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou. Está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Realiza o milagre. Quais são os 5 pães e os 2 peixes que eu tenho para que Deus realize o milagre na minha vida? Isso eu descubro no momento em que me aproximo cada vez mais da Eucaristia, seja na adoração, seja até mesmo na comunhão, porque aí eu vou expressando a minha fé. Eu creio, estás vivo, estás aqui, diante dos meus olhos. Peçamos, irmãos e irmãs, e neste dia, o dia do Senhor, nesta ação de graças que estamos vivendo, no momento até da ação da graça, que é logo após a comunhão, não vamos nos distrair. É triste mesmo, causa até dor, que depois de um momento tão grande como esse, eu recebo a Eucaristia, volto ao meu lugar e começo a conversar, começo não sei o quê, tal. Uma vez perguntaram, se eu não me engano, foi ao padre Manzotti, né? Quanto tempo Jesus fica no nosso coração quando recebo na Eucaristia? Se eu não me engano, ele respondeu: o tempo que você der para Ele. Se o tempo que eu dou para Jesus é só me levantar o banco, receber e sentar, é esse o tempo que Ele fica. Mas se o tempo que eu recebo Jesus é quando eu recebo, volto ao meu lugar e ali permaneço com Ele, né? Eu permanecerei em ti, tu permanecerás em mim. Quanta graça Ele não realizará aí, né? É de refletir mesmo quanto tempo eu já perdi, né? Quando comungo mal. Então, com toda essa graça e esse milagre que o Senhor realiza, né, no texto de hoje, possamos, nesta Eucaristia, mesmo que seja uma Eucaristia de desejo para aqueles que estão participando através do YouTube, mesmo que seja uma Eucaristia de desejo, porque não vou receber, né, porque estou em casa, por causa dessa situação da pandemia, mas mesmo nessa Eucaristia de desejo, mergulhe, deixe ser tocado pela graça, deixe Ele estar com você, deixe Ele falar ao teu coração o quanto Ele te ama. E devolva esse amor com o seu amor, dizendo: também te amo, Jesus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.